Oi, gente, boa tarde a todos. Eu me chamo Susan e a minha equipe vai falar sobre a linguística sistêmico-funcional. E eu irei falar agora para vocês um pouco da introdução. A origem da linguística sistêmico-funcional teve origem com o modelo teórico de Halliday, que teve raiz na antropologia por meio do antropólogo inglês Malinowski, que no século XX desenvolveu uma abordagem teórica que colocava a língua como fator central na construção da cultura de um povo. E também o conceito de contexto de uso, que é a base da linguística sistêmico-funcional. John Fichte, que é um professor, ele implementou essa abordagem para os estudos linguísticos. Outro precursor também muito importante foi a Escola Linguística de Praga, que no século XX desenvolveu uma abordagem funcionalista da estrutura linguística. E Michel Halliday, que desenvolveu alguns aspectos teóricos da linguística sistêmico-funcional. Halliday ele aponta 3 categorias que são criadas como base para explorar como os significados são criados e também compreendidos. Assim surgem as 3 metafunções, que eu vou explicar elas agora. A primeira usa a linguagem com uma finalidade de manifestação de conteúdos ligados à experiência que o falante possui do mundo concreto, o real, e também no seu mundo subjetivo, o interior. Essa é a metafunção ideacional. A segunda, ela usa a linguagem para interagir com outras pessoas, que é a metafunção interpessoal. A terceira, ela organiza a linguagem no contexto. É a metafunção textual. Contudo, cada componente tem o seu grupo de escolhas. E essas 3 funções, elas se combinam e se atualizam simultaneamente, estruturando o contexto conversacional, equilibrando o ato da fala. Em representação, que é o ideacional, troca, o interpessoal, e a mensagem textual. Agora, eu passo a palavra para o meu colega João. Boa tarde, me chamo João Pedro. Eu vou complementar um pouco mais nesse primeiro momento que a colega Susan acabou de falar. Quero explicar sobre a linguística sistemática funcional. Bom, a linguística funcional, apesar de ter a gramática entre seus conceitos, é uma abordagem diferente das abordagens que defendem a autonomia da língua, como o formalismo. Bom, os funcionalistas criticam o formalismo pelo fato de eles estudarem a língua como um objeto descontextualizado, não levando em consideração a interação entre o ouvinte e o falante, a interação social no caso, ou quando a língua está utilizada. Ou seja, enquanto o formalismo se refere ao estudo das formas da linguística, o funcionalismo se refere ao significado e aos estudos da forma da linguística em atos comunicativos. Na linguística funcional, compreende-se que a linguagem é um instrumento social e busca, no contexto discursivo, a motivação para os fatos da língua. Bom, o funcionalismo linguístico está presente no nosso cotidiano e a gente percebe isso no contexto em que estamos inseridos, como, por exemplo, numa entrevista de emprego. Nós utilizamos uma linguagem mais formal com o contratante, enquanto na roda de conversa, na roda de conversa entre amigos, utilizamos uma linguagem menos formal, uma linguagem informal. Ou seja, a teoria funcional aborda a utilidade formal e informal nas situações do uso da linguagem, o qual é muito importante para nós, como futuros educadores, analisarmos a situação em que a fala é empregada, ou seja, o real uso da fala. Agora eu vou passar para minhas colegas explicarem um pouco sobre os conceitos da linguística funcional, para se entender melhor. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a gramática sistêmica funcional. A gramática refere-se a um conjunto de formas e a sistematicidade da língua, imbricada à funcionalidade. Então, ela tem como finalidade relacionar a forma, o significado com o contexto de uso discursivo textual. Para entendermos melhor, é necessário identificar o que seria esse discurso. O discurso
nada mais é do que o modo no qual o indivíduo, de maneira pessoal, estruturam as suas comunicações, na qual diz respeito a quem fala, para quem se fala e sobre o que se fala. Características que ficaram conhecidas na linguística sistêmica funcional como tema e rema. O discurso tem como composição a pragmática comunicativa, na qual é referente aos gêneros textuais, idioma, que seria o código, né? Referente também à modalidade, que seria a língua falada, escrita ou então sinalizada, ao registro, que seria as variações dos graus de formalidade, e também a sequência tipológica, que seria descritiva, narrativa, injuntiva, argumentativa ou expositiva, entre outras. Então, o indivíduo, ele possui uma necessidade natural de se comunicar. E essa necessidade vai ser influenciada pelo contexto, que pode ser tanto cultural como situacional, referente à situação na qual ele se encontra. Então, ele vai buscar dentro do seu sistema opções para assim ele construir o texto. Bom, o texto, para ser realizado, é necessário uma seleção dentro do sistema de opções de linguagem do indivíduo. Assim, ele consegue cumprir com as suas necessidades pessoais e sociais, na qual o indivíduo e o contexto se referem. Eu vou falar sobre a transitividade e informatividade. Vamos começar pela transitividade. Situando a transitividade dentro de uma visão funcionalista, enfocamos a importância desse paradigma em estudar a língua como um instrumento de comunicação, priorizando o componente programático, em qual os sentidos estão ligados os componentes sintático e semântico. Enfim, temos uma definição do assunto a partir do contexto em que esteja inserida a sentença. Mas o que é a transitividade? Bem, a transitividade é quando um verbo significativo necessita ou não de um complemento verbal. Dentro da transitividade, o verbo pode ser intransitivo, que é quando ele não precisa de um complemento, e pode ser transitivo, que é quando ele precisa de um complemento. Vejamos o exemplo. Minha filha já casou. Vejam que o sentido da oração está completo, ou seja, ele é intransitivo. No transitivo, quando precisa de um complemento para ter sentido na oração. O verbo ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Vejamos o exemplo. Carla comeu brigadeiro. Comeu é o verbo transitivo direto e brigadeiro se torna objeto direto. Vejamos o exemplo agora com o transitivo indireto. Carla gosta de brigadeiro. Gosta é o verbo que vai ser transitivo indireto. De é a preposição e o brigadeiro é o objeto indireto. O verbo também ele pode ser transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo. É aquele que apresenta os dois tipos de complementos verbais. Vejamos o exemplo. Bárbara convidou os amigos para um churrasco. Convidou vai ser verbo transitivo direto e indireto. Os amigos é objeto direto. E para é uma preposição. Por isso, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Já a informatividade é uma característica textual representada pela qualidade das informações contidas em um texto. Pode se caracterizar em maior e menor grau, e a depender das informações nele prestadas. Num texto de natureza argumentativa, sobretudo aquele texto que se atesta às capacidades de um emissor discorrer, atender seu ponto de vista acerca deste ou daquele assunto.
Então, espera-se dessa forma que o discurso nele abordado faça que o interlocutor, a depender dos argumentos firmados, deposite toda a sua credibilidade. Para ele é indispensável, buscando ampliar os conhecimentos e, consequentemente, manter-se informado acerca dos assuntos diversos. Então, assim entendido, vale ressaltar que essa diversidade de informações contidas tanto no discurso oral quanto no escrito se caracteriza tão somente pela informatividade. Partindo desse pressuposto, existem textos com maior e menor grau. Fato esse que depende daqueles fatores básicos que norteiam a finalidade, como a escrita, porquê, para quem escrevemos, cujos aspectos, uma vez cumpridos, tendem a fazer que a interlocução se materialize de forma significativa. Assim, a informatividade define-se pelo nível de conhecimento que se dispõe às pessoas de uma forma geral. Vejamos na prática como se dão esses aspectos. Suponhamos que em um cartoon, que o discurso contido nesse gênero paluda uma situação que faz parte do conhecimento da maioria dos interlocutores. Diante de tal realidade, afirmamos que se trata de um texto de grau baixo de informatividade, visto que, mediante a interação verbal, não houve nada assim de tão importante a acrescentar ao conhecimento do leitor. Vejamos o exemplo agora demarcado por um grau médio de informatividade. Então, figura-se nos textos de circulação social, sobretudo aqueles vinculados pela mídia, jornais, revistas, visto que as informações neles prestadas, para além de mobilizar o repertório cultural do leitor, ainda acrescentam informações novas. Por último, um texto de grau alto de informatividade, aqueles que costumam destinar-se a um público mais específico, pois costumam ser assuntos mais voltados para o repertório cultural, bem mais elaborado, como é o caso de textos científicos, de uma forma geral. Bem, para depender do grau de informatividade expresso num determinado texto, esse tende a despertar maior e menor grau, interesse por parte dos interlocutores, tendo em vista as informações nele retratadas. Olá, boa tarde. Meu nome é Marinalva. Eu vou estar falando um pouco sobre funcionalismo linguístico, iconicidade e gramatização. O funcionalismo linguístico é uma corrente linguística que investiga a relação entre a estrutura gramatical discursiva e semântica das línguas e os distintos contextos comunicativos do seu uso. Os linguistas dessa corrente compreendem a linguagem como um instrumento de interação social, ou seja, busca analisar a relação entre a linguagem e a sociedade, indo além do limite da estrutura gramatical, e observando na prática das interações do cotidiano, buscando analisar dados reais entre a fala e a escrita. Iconicidade é o princípio preconizador da relação motivada entre aspectos estruturais e funções pragmáticas discursivas da gramática. Desdobra-se em 3 subprincípios: proximidade, quantidade e ordenação linear. Um exemplo: o substantivo, nome feminino, iconicidade, significa em linguística semelhança existente em certo signo linguístico entre a forma e o objeto representado. Gramatização. Gramatização é um processo unilateral de mudança linguística, que implica, além da polissemia, alteração da categoria gramatical. Nessa mudança, observa-se as rotas como espaço, tempo, texto-objetividade e intersubjetividade.
A gramatização é um processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base das suas duas tecnologias, que são ainda hoje os pilares do nosso saber metalinguístico, a gramática e o dicionário. Sendo que a gramática e o dicionário também são concebidos como instrumentos linguísticos. Olá, eu sou Silvia Queiroz, como dito pela colega, e nesse momento eu também vou falar um pouco sobre alguns conceitos da linguística sistêmico-funcional. Eu vou falar da pancronia e do discurso do plano discursivo. E sobre a pancronia, o que temos a compreender a princípio? De acordo com o dicionário online de português, esse é o nome dado ao estudo sincrônico. O que é o estudo sincrônico? É o estudo que estuda o modo em que a língua se encontra em um determinado momento, fazendo um recorte no tempo, com o diacrônico. Ou seja, o diacrônico estuda o processo de evolução da língua, as modificações pelas quais ela passa. Esse enfoque considera que o estudo dos fenômenos linguísticos só é completo quando observados tais fenômenos dentro do sistema e na sua evolução histórica, sendo a história do próprio sistema. Já pensando um pouco sobre o plano discursivo, são identificadas as partes mais expressivas. Primeiramente, informação, figura, e logo após vêm as demais informações ao fundo. Quando a gente pensa no sistema linguístico funcional, a gente precisa lembrar que ela se preocupa com resolver os problemas da língua junto aos seus usuários. Orlandi e Carlos Gouveia chamam de linguística do consumidor, como numa empresa que é ocupada em resolver os problemas da língua e desta que é usada no dia a dia. Não há tanta diferença com a gramática de construções ou a linguística funcional centrada nos usos. Uma linguística sistêmico-funcional não comporta muito uma ideia de objeto de pesquisa. Aquela que tradicionalmente tem sido chamada de objeto de pesquisa, ser chamado de sistema de interesses. A gente entende a língua numa relação complexa e se espalha por redes e que não podem ser desvinculados dos outros elementos do social. Por isso, os contextos em que essa língua se realiza são muito mais importantes do que a sua realização. Sua realização são esses contextos que definem as escolhas finais que operamos. A linguística sistêmico-funcional focaliza na língua, em sua inteireza, e não na sua análise decomposta. Nenhuma escolha da língua é aleatória, pois tudo que escolhemos tem o seu poder político. E escolher um sufixo, por exemplo, ao invés de outro, carrega uma escolha política. Vamos ficar agora com o colega João, que vai estar abordando um pouco sobre como podemos aplicar em sala. Bom, para finalizarmos a apresentação, eu irei só explicar agora a aplicação em sala de aula visando a turma de 5º ano. Bom, a atividade de linguística funcional seria levada em consideração o contexto social da turma. Então, como a linguística funcional visa a regularidade na língua e ela é um instrumento de interação social, a atividade ela seria uma atividade discursiva com argumentação em texto, de opinião, e seria proposta para a turma do 5º ano visando uma situação comunicativa e tratando-se de um modo pessoal, como os indivíduos organizam suas interações e as motivações para o fato da língua, como mostrado na atividade a seguir. Leia o texto e responda as questões em uma roda de conversa. Título do texto: Aprendendo com os erros. O mestre conduz seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, caminhasse com igualdade, enquanto seu aprendiz escorrega a todo instante. O aprendiz blasfema, levanta-se e cospe no chão traiçoeiro e continua a acompanhar seu mestre. Depois de uma longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado. Sem parar, o mestre dá meia volta e começa a viagem de volta. Você não me ensinou nada hoje, diz o aprendiz levando mais um tombo. Ensinei sim, mas você parece que não aprende, respondeu o mestre. Estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida. E como lidar com eles? Como deveria lidar com seus tombos, respondeu o mestre. Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, deveria procurar aquilo que o fez escorregar. Questões. Questão número 1. Qual é o título do texto? Questão número 2.
Quais são os personagens principais da história? Questão número 3. Onde se passa a história? Questão número 4. De acordo com a história, qual é a diferença entre o aprendiz e o mestre? Questão número 5. Qual era a reação do aprendiz quando caía? O que isso mostrava sobre ele? Considerações finais. Para a realização da atividade, seria feita uma roda de conversa, levando em consideração o conceito do discurso, ou seja, o modo pessoal com que os usuários organizam suas interações, levando em conta motivações de ordem pragmáticas comunicativa, como gênero textual, sequência, tipologia, modalidade, registro, entre outros. Nesse caso, utilizamos o gênero textual. Bom, e assim encerramos o assunto sobre a linguística sistemática funcional. Espero que todos tenham entendido e gostado da nossa apresentação.